Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há neste mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor, por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, feriado de quinta-feira. Este dia, para mim, é um desafio, porque eu poderia não estar fazendo essa live, fazendo outras coisas, dormindo até mais tarde, talvez. Isso não me traria nenhum benefício. Também eu poderia passear, ir para algum lugar. Eu tenho um negócio que eu desenvolvo das 11 às 14 horas também. Eu poderia não trabalhar nesse horário, eu poderia simplesmente pegar esse dia, tirar uma folga. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto, e esse projeto tem um andamento. E esse projeto só não dá certo se eu desistir, se eu perder meu foco, se eu deixar de olhar para o meu propósito, para o meu objetivo, o que eu pretendo, o que eu quero, onde eu quero estar, o que eu quero alcançar, o que eu quero viver. E esses projetos, você não tem garantia de que eles acontecerão, porque a vida é uma constante mudança. Mas exatamente por causa da vida ser uma constante mudança, é que todos os projetos podem, devem, poderiam, darão certo. Se existe um projeto, porque existe uma diferença entre sonho e projeto. Sonho é quando você imagina algo, mas você não tem nem ideia de como é que eles podem acontecer. Projeto é quando esse sonho tem um caminho para seguir, tem um projeto. Você tem meios para atingir, e aí você usa os meios, você luta. E nessa vida, muitas vezes, você olha e tem dois lados sempre. Um lado é você olhar e falar, eu não sei o que fazer. Bate na porta, pede ajuda a seu Criador. A outra é você olhar e falar assim, existe um caminho para seguir. E então você seguir esse projeto e pedir a Deus, me permita atingir o meu sonho através desse projeto. Permita que esse projeto flua, que esse projeto dê certo para que meus sonhos sejam realizados. E em todos os sentidos, uma coisa que eu aprendi, que assim, eu estou testando, é exatamente isso. Senhor, o Senhor me deu tudo. Tudo que existe me foi prometido. Tudo que existe é para mim. E eu me lembro que quando eu digo estou testando, porque até hoje eu nunca pedi bens materiais, não conscientemente. Eu sempre pedia aqueles bens que você não consegue pegá-los, que são exatamente a clareza, que são exatamente o amor, que são exatamente a compaixão, que é exatamente a elegância, que é exatamente se tornar uma pessoa melhor. E durante muitos anos eu lutei por isso. Durante muitos anos eu segui esse caminho. E esse caminho espiritual, essa busca dessa visão foi conseguida, foi atingida. Então eu sei que todos os meus sonhos se tornaram realidade. Eu não vou dizer todos, né? Porque a iluminação é algo constante. A clareza é algo que a cada dia você percebe mais. A essência
essa eu só tenho a agradecer. Descobrir o que eu sou, quem eu sou, qual é o meu lugar nesse mundo, qual é o meu lugar nessa criação, por que eu fui criado, qual é o meu propósito verdadeiro. Isso está sendo atingido. Meus talentos, meu tempo nesse mundo, o que eu vou fazer com eles, quais são as minhas habilidades, o que fazer com elas, como utilizá-las durante o tempo que eu ainda tenho aqui. Isso sim é uma coisa que está nas minhas decisões, que estão nas minhas decisões, todas elas. Hoje, antes de entrar no tema, e até que a rede social avise as pessoas que eu estou online, que nós estamos aqui, eu queria pedir para vocês que compartilhem esse vídeo. E além de compartilhar, curtam, deem um like. E não se esqueçam de usar o meu WhatsApp para dizer eu estou aqui, eu estive aqui, eu estarei aqui. E se tiver alguma pergunta, me faça pelo WhatsApp. Aqui, eu vejo vocês passarem, mas eu estou fazendo essa live usando um celular, não tem como eu entrar, porque daí eu vou perder tudo. Eu queria dizer uma coisa. Aproveitem essa live. Quando eu escutei essas coisas sobre comportamento pela primeira vez, eu não tinha noção, eu não tinha ideia de quanto eu iria aproveitar isso, de quanto eu usaria isso, de quanto isso para mim ia ser benéfico. Eu não tinha ideia. E aos poucos eu fui descobrindo que isso é realidade dentro desse projeto de existir nesse mundo. Eu sempre dou um tempo antes de entrar no tema, esperando que as pessoas entrem, que as pessoas façam parte. A vida, ela tem tanta coisa bela que a gente não sabe. Por exemplo, este corpo humano, ele existe de uma forma tão única, tão perfeita, tão perfeita. Ele funciona por si mesmo. A gente muitas vezes fica olhando esses vídeos sobre esses carros de ficção científica, que hoje já estão se tornando uma realidade. Um exemplo disso são os carros da Tesla, que andam sem o motorista. Todo motorista, na verdade, ele está ali apenas para fazer a sua administração em cima do veículo, caso alguma coisa precise ser manual. Mas, em princípio, o computador controla o carro e o próprio motorista entra dentro do carro e ele se torna quase um passageiro, porque ele simplesmente dá seus comandos, e os comandos dá ele ou qualquer passageiro dentro do carro. Entra dentro desse carro e dá o comando, e o comando é o mesmo que a gente dá quando a gente usa um GPS, quando a gente usa um dos aplicativos de busca de determinados locais que precisamos ir, e você dá o comando e esse carro segue. E ele faz todo o trajeto automaticamente. Ele usa tudo. Ele sabe se o trânsito está ruim numa determinada rua ou avenida e ele desvia desse trânsito. E ele segue pelas ruas e ele controla os sinais e controla os radares e controla tudo. Controla os pedestres na frente para que não sejam atropelados. Controlam os locais onde pode buzinar, os locais onde não pode.
você precisa acender os faróis, você precisa usar o limpador de para-brisa, de chuva, no caso. Esse carro, ele age de uma forma que você olha e se fica admirado. Como pode? Como pode o ser humano fazer isso? Como pode tanta beleza, tanta perfeição, tanta tecnologia? E aí, da mesma forma, você começa a observar essa clareza que você vai adquirindo no campo espiritual, no campo da verdade. E você vai olhando isso nesse caminho, nesse Dharma, você vai olhando isso e você vai ficando cada vez mais admirado. Porque este corpo tem mas assim, infinitas mais tecnologias do que o carro. Eu vou usar de exemplo, né? Como exemplo, o carro Tesla. Esse corpo tem muito mais tecnologia. Nós, enquanto criaturas, conseguimos desenvolver coisas que a gente olha e fala, uau, mas nós não observamos, nós não olhamos para este corpo como um carro. A gente não olha para este corpo como uma casa inteligente, onde você usa os computadores e sua voz e seu comando de voz para fazer as coisas que você precisa. Como acenda a luz, apaga a luz, toque tal música, aumente o som, abaixe o som, abaixe o ar-condicionado, liga o ar-condicionado. E peça esta, aquele delivery. E é assim, entendeu? A nossa vida ela é cheia de tecnologia, mas a gente não olha para o Criador, a gente não olha para esse poder, para essa luz, para essa inteligência, que quando nos fez, quando nos controla, quando dirige este corpo, que é Ele que dirige esse corpo, Ele tem toda essa perfeição. Você não percebe isso porque você está identificado com o corpo, você se esquece que é um corpo, e você usa esse corpo e entra dentro, você usa como o corpo sendo um motorista e entra dentro de um veículo de aço, entra dentro de um veículo criado pelo homem com suas tecnologias e fica admirado, mas você se esquece de que você está dentro, você também é um veículo. Que o Criador colocou você dentro desse veículo no dia de seu início nesse mundo. Quando estava como feto ainda, na sua criação. E quando ele criou esse corpo, quando ele criou isso, ele pôs tanta tecnologia, tanto cuidado em te fazer, em formar você. Toda a anatomia utilizada. Você olha a parte elétrica de um carro, ela é nada. Você olha a parte elétrica do corpo, ela é tudo. Vocês não têm ideia. A maioria, pelo menos, não tem ideia. Porque, imagine só, você olha um carro, o carro o que é? Motor, óleo, pneu, lataria, vidros, volante, até ar-condicionado e um monte de tecnologia nele. O rádio, todas essas coisas. E você olha esse carro, quando você o vê, ele é apenas uma parte do carro. As baterias, a parte elétrica, toda a parte computadorizada do carro que faz esse carro funcionar, é uma outra história dentro do carro. E você chega numa concessionária e o vendedor fala, quer fazer um test drive? Você fala, sim. E ele vai e liga o carro. E você entra dentro desse carro. Ou então, você entra dentro do carro, na concessionária.
e você dá a partida. E essa partida pode ser apenas, como a chave presencial, apertando um botão. Essa partida pode ser presencial apenas com um comando de voz. Mas você entra dentro desse carro e diz para ele, funcione. E toda a parte elétrica, fora o stand-by anterior, mas toda a parte elétrica começa a funcionar. O motor funciona, o carro funciona, os faróis acendem, o ar-condicionado liga, o rádio liga, o banco aquece do jeito que você quer. O volante volta para a altura sua, o banco volta para o jeito que você personalizou. E você tem esse carro, que inclusive alguns até elevam alguns centímetros ou descem de acordo com sua personalidade, de acordo com seus comandos, como você o personalizou. E você tem esse carro e toda a parte elétrica, a mecânica e a elétrica, está tudo funcionando. E você olha isso e você se admira, como pode eu dar um comando de voz e esse carro funcionar? E você não olha para você mesmo, que seu corpo é igual. Você tem a parte física, a lataria, você tem a parte mecânica desse carro. Mas você não imagina a tecnologia envolvida na anatomia para se fabricar, para se fazer, para se projetar. A perfeição, a complexidade para projetar esse corpo humano. Todos os nervos, veias, todos os músculos, toda a anatomia desse corpo, pulmão, coração. Eu estou falando da parte física, da parte do motor do carro, da parte do pneu do carro, da parte dos para-brisas, da parte mecânica do carro. A parte mecânica é uma complexidade tamanha que vocês não têm ideia. Nada se compara, nenhuma criação humana sequer chega longe, para não dizer chegar perto. E aí você olha, e tem a parte elétrica. Gente, vocês não têm ideia. A parte, alguns de vocês, ou a maioria, não tem ideia. A parte funcional desse corpo, a parte elétrica desse corpo. Porque você não é nem a parte física, nem a parte elétrica. A parte mental. Você é o motorista, mas chegamos lá nessa, que ainda não é o tema de hoje, mas chegamos lá. E aí você imagina a parte elétrica, o que existe na parte elétrica? Gente, a parte elétrica, ela é criada junto com a parte mecânica. Quando você ainda está lá em formação dentro do ventre de seus pais, da sua mãe, quando se junta o que é necessário para esse corpo se formar, ele se forma sozinho. O Criador forma. Ele se forma junto as duas partes, a parte física e a elétrica. E aí vocês começam a perceber, quando vocês começam a estudar isso, que nessa parte elétrica tem toda a carga da bateria. A carga, a bateria física, a carga nela. E toda essa carga, toda essa prana, toda essa energia vital necessária para que esse corpo dê sua partida, dê seu funcionamento. E aí todos os fios, todos os lugares por onde essa energia corre. E essa energia física ainda, não estou falando da alma. A alma é motorista, desculpa, não sei por que está assim. E essa energia física começa a correr por todo esse corpo e tem todos os caminhos, todos os meridianos, todos esses pontos que a acupuntura estuda, o estudo dos chakras estuda. Isso não tem nada a ver com coisa mística, não, é verdade. E aí você olha e tem centros de energia dentro de você, tem usinas de energia dentro de você, com responsabilidades de formação desse corpo. Então você tem um centro de energia responsável pela multiplicação das células,
É uma loucura, gente. A tecnologia embarcada nesse corpo. Vocês não têm noção. É muito fantástico. Como cada ponto desse corpo, existe um centro de energia que comanda as funções dele, eletricamente. Para que você levante um braço, para que seja feita a formação. Imagina que você, em feto, começa a formar esse corpo. Eu não me lembro exatamente, mas tem algumas semanas onde até então você não sabe nem que sexo esse corpo vai ter externamente, por verificação externa. E aí você faz exames e fala, mais uma semana, sei lá, e já poderemos definir qual é o sexo dessa criança. E passa-se mais um tempo e você chega e descobre, não, ela é feminina, ela é de sexo masculino. Eu estou falando fisicamente, ok? E aí esse corpo começa a se formar e é um conjunto. E de repente esse corpo está em pé, pronto para caminhar nesse mundo. Você tem a sua parte física, que é a parte da lataria do carro, dos pneus, da mecânica dele. Depois você tem a parte elétrica dele. Gente, esse corpo, a parte física e a parte elétrica, é um absurdo. A gente não consegue nem avaliar. Quanto mais você estuda, mais você olha, você fala, meu, que perfeição. Sabe, esse Criador fez algo que você olha e fala, meu, você olha um corpo humano, qualquer bicho que você veja, mas você olha esse corpo desse bicho humano e você olha para ele e, cara, é uma perfeição tamanha. Nenhuma criação humana chega aos pés em tecnologia. Mas a gente não dá valor. E tudo isso é automático. Olha o que eu estou te falando, você dá partida, eu estou dando um exemplo, tá? Mas olhe bem, você dá uma partida nesse carro e esse carro começa a funcionar. E esse carro funcionando, você olha e fala, cara, esse carro é mais automático que qualquer Tesla. Esse carro é mais automático que qualquer coisa qualquer casa inteligente. Esse carro, tudo que a gente projeta não é nada. É nada perto do que Deus fez. E aí você olha esse corpo funcionando. E você começa a se dar conta de que ele está funcionando. E o tempo dele, você tem o tempo do carro. O tempo desse corpo tem um prazo de validade. E os elementos vão voltar a ser os elementos. O pó volta ao pó, o espírito vai ao espírito. Toda a parte separada volta aos elementos. Porque ele foi feito para durar um período. Ele foi feito para durar esse tempo. Então é esse tempo para aproveitar. E aí você olha a perfeição de tudo isso. Esse pulmão começou a funcionar lá atrás. E você teve esse crescimento. O carro não passa por isso, mas você passa. Olha a perfeição. Você começa de um bebê. Você começa a evoluir fisicamente. E você vai começando a se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Uma pessoa mais madura, um idoso. E você percebe a sequência toda desse corpo. Quanta tecnologia. Sua respiração, seu pulmão funcionando, é automático. Porque eu falo que é automático, esquece você, eu estou falando do teu corpo. Você é o motorista.
Eu estou falando só do teu corpo, não estou falando de você, daqui a pouco eu falo de você. E aí esse corpo que você está usando, que é esse veículo que você está usando, esse carro, que não é marca Tesla, a marca dele é ser humano. Desculpa. Aí você pega esse carro e automaticamente você tem um pulmão. Você começa a observar como é a composição desse carro. Esse pulmão, ele é automático. Quando dá a partida, ele começa a funcionar, começa a respirar. Entende? Quando dá a partida nesse carro, o coração começa a bombear sangue. A temperatura do seu corpo é regulada. Não é você que faz isso, você não dá comando nenhum. Pulmão, respire, você não faz esse comando. Coração, bombeie. Bombeie mais, bombeie menos. Agora é hora do esforço. Segura a temperatura, baixa a temperatura. Entendeu? Você está tendo uma determinada emoção. Então encha de adrenalina, serotonina, endorfina. Sabe, toda a parte química que está envolvida aí. Sabe, a hora da adrenalina, é a hora... Gente, toda a parte química do corpo. Todas as emoções que esse corpo sente. Desde prazeres e dores. Quando você come algo, todos os seus sentidos, entende? Salgadinho, a textura, se é amargo, se é azedo, se é doce. Essa audição, sabe, se é suave, se é instrumental, se tem vocais, se é só a voz. Todos os tipos de música, todos os tipos de cores, de efeitos que você olha, de formas para você admirar. Tudo isso não é você que faz. Não é você que controla. Tudo isso é controlado pela vida. Pela vida, pelo poder da vida, pela onipresença. Quando você vai despertar, quando você vai dormir, o que acontece quando você desperta, as atividades que esse corpo tem, as coisas que acontecem nesse corpo quando você acorda, as coisas que acontecem nesse corpo quando você dorme, as reparações celulares e tudo que acontece nesse corpo, o relaxamento mental, sabe, todo o descanso que existe, porque esse corpo é orgânico. E se você olha tudo isso acontecendo, esse é o veículo perfeito. Você não controla nada. Gente, você não controla nada nesse corpo. Você não cria, você não faz. Você apenas nesse corpo interfere. O que é interferência? Ok, a interferência é quando você entra dentro desse corpo. Ele já está funcionando automaticamente. Você entra dentro desse corpo. Estou dando como uma metáfora, ok? Mas a realidade é que o Criador te colocou dentro desse veículo, fazendo parte desse veículo, para que esse fosse o seu corpo, o seu veículo, já quando você começou, no teu início, quando a vida começou. Ali nas células, quando a vida começou. Sabe, Deus soprou sobre esse barro, sobre esses elementos, colocou nele de si mesmo, uma parte de si mesmo, que é o Espírito, que é o início da vida, que é o que faz esse veículo todo funcionar. É quando o motorista entra dentro dele e não precisa nem dar comando de voz. Ele entra dentro desse corpo, as coisas acontecem junto. Esse corpo começa automaticamente a funcionar. Essa tecnologia ainda não existe nos veículos, não nesse nível.
E aí você está dentro, você é o motorista, você está dentro desse corpo, você é o observador. Você é aquele que vai ter a experiência de existir dentro desse veículo pelo tempo que esse veículo está aqui. E você vai comandar apenas uma coisa. Para onde você vai levar esse veículo? O que você vai utilizar? Aonde você vai utilizar esse veículo? Como que esse veículo, para que direção ele vai caminhar? Se para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo? O que esse veículo vai, onde você vai colocar esse corpo para assistir uma peça de teatro, assistir um show de música, escutar todos os sons que você leva este veículo a se expor a esses sons. E você expõe esse veículo a todos os sons que você quer. E muitas vezes você está num determinado ambiente que você não quer, ouvindo sons que você não quer. E quando você está conscientemente indo na direção dos sons que você quer ouvir, você tem uma reação química nesse corpo, uma emoção. E quando você está no lugar onde você não quer ouvir as músicas, as coisas que você está ouvindo, ou porque você errou na escolha, ou porque você está coagido e obrigado a estar ali, por qualquer razão. E aí você está vendo coisas, ouvindo coisas que você não quer, não gostaria, não gostou, não se sente bem. Fala fisicamente. Então as químicas todas acontecem dentro desse corpo. Todas as emoções são químicas. E aí você tem a reação. Já está na hora de entrar no tema. Toda essa é uma preparação. E aí dentro desse corpo, você durante o período que esse corpo tem como validade, você conduz esse corpo. Ou muitas vezes é conduzido. Porque é assim, se você não decide, outros vão decidir por você. Se você não sabe para onde ir, alguém vai te escolher o caminho, te dizer para onde, te levar para onde. Mas de qualquer forma, você vai caminhar, sendo por suas próprias escolhas, pelas escolhas de outras pessoas, ou das situações. E você vai existir nesse mundo. Mas existe algo mais, que é a mente humana. Que é o cérebro, o poder das decisões, o poder da clareza do entendimento. As coisas que você fecha, percepção, conclusões nesse mundo. Os seus cálculos. E a tua capacidade de avaliar cada coisa. E aí você conduz esse corpo. Conduz esse carro pelas estradas, nas estradas e nos caminhos que você quer. Que você possa conduzir. Na velocidade que, superando limites ou não, irão acontecer. Na beleza que você estar ou não desfrutando da viagem, do seu tempo. E o tema de hoje é uma coisa assim. Se você está num determinado ponto desse veículo, onde existe uma coisa chamada autoconfiança, existe uma coisa chamada autoestima alta, uma boa autoestima. E você está corajoso, você está feliz, você está contente, você está alegre, você está com todas essas químicas, essas emoções. Isso a gente chama de estados fisiológicos, estado em que você se encontra fisiologicamente.
Que estado você está agora? Qual é o teu estado atual? Você está bem, está feliz, está tranquilo? A química do teu corpo está agradável? Entendem? As endorfinas, serotoninas. E se você olha, você pode estar num estado alterado, tanto para a felicidade como também para a infelicidade. Você está em estado de drama, tristeza, dor, decepção, solidão. Entende isso? Depressivo. Isso é química. E tudo isso é influenciado pela tua fisiologia. Esse aqui é o que o tema de hoje. E o teu estado, o estado em que você se encontra nesse momento, faz você ser uma pessoa feliz ou não. O estado faz com que as habilidades que você tem, você não consiga exercê-las plenamente. Ou você, por causa do estado que você se encontra, você pode mudar e exercer essas habilidades perfeitamente. Todas as decisões que você toma, elas dependem do teu estado emocional. Quando você está num estado emocional vencedor, você toma as melhores. Quando você está tranquilo, calmo, corajoso, você toma as melhores decisões. Quando você está em estado de desespero, quando você está em estado... você provavelmente não tomará as melhores decisões. Você vai tomar as decisões pela emoção. Existem momentos como os momentos de fuga, existem momentos como os momentos de salvar alguém, em que você precisa de estados fisiológicos alterados. Existem estados, por exemplo, vencedores, o estado do campeão, o estado do sucesso, o estado do esportista que está com a autoestima de vencedor e ele está lutando e ele vai fazer o que tem que fazer. Ou o estado daquele bombeiro que precisa salvar uma criança do fogo e ele invade aquele ambiente como um herói. Então existe o estado do herói, existe o estado do perdedor, do covarde. Existe o estado do homem feliz, existe o estado do homem infeliz. Esses são estados emocionais que estão envolvidos em química desse corpo. E esses estados emocionais eles são resultado, eles não são a causa. Mas esse resultado, que é basicamente consequência de um comportamento, ele tem uma causa. Mas imaginem só, você tem uma consequência, isso é consequência. Então, você ser um vencedor, você ser um herói é uma consequência, não é uma causa. Você ser um sofredor, você ser um perdedor é uma consequência, não é a causa. Você pega uma pessoa que está fracassada, uma pessoa que está perdendo, que está sofrendo, aquilo lá é uma consequência. E por que ela está naquele estado? Porque você muitas vezes se encontra nesse estado. Mas quando a gente fala na terceira pessoa, é melhor para poder aceitar, entender, avaliar. Por que as pessoas ficam nos estados perdedores ou nos estados vencedores? Por que as pessoas estão em estados felizes e por que as pessoas estão em estados infelizes? O que é a consequência, que são os estados? Você, para viver nesse mundo, é melhor que você esteja nos melhores estados seus. Os melhores. Porque aí você consegue ter as melhores avaliações, aí você consegue ter as melhores decisões, aí você consegue viver esse mundo mais tranquilo. Entende?
Mas como entender esse processo? Porque isso está no automático do corpo, não é simplesmente o funcionamento físico e elétrico, tem o mental também. E como que funciona isso? Isso é provocado por uma coisa chamada sua fisiologia. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro de um desenho do Charlie Brown, onde ele e a Lucy estão conversando. E ele estava entendendo algo, né? Porque são duas crianças, a Lucy e o Charlie Brown. E aí ele estava falando para a Lucy assim, quando eu fico de cabeça baixa, isso é fisiologia. Quando eu fico de cabeça baixa, é muito difícil ser feliz. Entende? Eu estou trazendo o estado emocional, eu estou trazendo a emoção, eu estou trazendo o meu estado, alterando o meu estado, porque de cabeça baixa, eu não consigo ser feliz. E quando eu levanto minha cabeça, quando eu ponho um sorriso no rosto, eu altero o meu estado emocional. E quando eu olho para cima, é difícil ser infeliz. A fisiologia de olhar para baixo, ficar cabisbaixo. Quando as pessoas olham para você e falam assim, cara, você tá derrotado, cara. Está de cabeça baixa. Levante essa cabeça. Eles querem que você altere tua fisiologia, para que quando você altera a tua fisiologia, o estado emocional, que é consequência da fisiologia, se apresente os melhores estados emocionais. Mas você precisa alterar a tua fisiologia. E sua fisiologia é escrava do entendimento, da percepção. E aí está resolvida a história. Como que você melhora teu estado? Melhorando sua fisiologia. Como que você melhora a sua fisiologia? Alterando sua representação interna. Qual é sua representação interna? O que você está vendo? Como você está avaliando as coisas na sua vida? Porque dependendo de como você entende as coisas que te acontecem, dependendo como você reage às coisas, como você aprendeu, desenvolveu a concluir, fechar conclusões sobre as coisas que estão acontecendo. É o teu entendimento, é a tua clareza, é a tua sanidade mental. Sabe, é estar no estado de um santo, estar no estado de um iluminado, é sua clareza, é seu entendimento, é sua percepção da realidade, sua avaliação dessa percepção. É o que faz você estar num estado fisiológico de uma forma ou de outra. E, consequentemente, o estado que você vai estar. Teu entendimento altera a tua fisiologia. Tua fisiologia provoca o estado. Isso é inconsciente, é automático também. Sabia disso? Mas assim como você pode, esse corpo é automático, mas você pode levantar, pegar as coisas, ir até a cozinha, pegar água para você beber, comer, que tudo isso é combustível para o corpo. Assim como você tem partes que dependem de você, esse corpo não se alimenta sozinho. A única coisa que ele faz sozinho é alimentar a bateria, que é o prana, que é a respiração. Você respira, você carrega esse corpo de vitalidade, de energia. Você pode trazer mais energias ou menos energia de acordo com a tua fisiologia e teu estado emocional. Você pode baixar a vitalidade do teu corpo ou ampliar a vitalidade do teu corpo, de acordo com a tua fisiologia. Tá? E aí, essa fisiologia é escrava do entendimento.
E aí você olha e percebe que é o teu entendimento que faz você tomar decisões. E a qualidade de suas decisões depende do teu estado emocional. É todo um ciclo. Então você tem que melhorar o entendimento. Então você precisa mudar a perspectiva. E isso tudo está na tua identidade. E essa identidade é formada pelas referências que você recolheu nesse mundo, de como entender e como avaliar esse mundo, como avaliar cada situação. E aí você precisa definir, entende? Você precisa definir, porque é uma coisa automática. A emoção é escrava da fisiologia, a fisiologia é escrava do entendimento. Essas coisas caminham juntas. Então o entendimento tem que estar primeiro. Antes de qualquer coisa, é preciso conhecer-se a si mesmo. É preciso entender, e isso inclui você. Isso inclui sua identidade. Porque a tua identidade é a forma com que você avalia esse mundo. É o teu perfil. E esse perfil que você criou, consciente, normalmente, inconscientemente, é que faz as avaliações, é que nele está o entendimento, porque é ali que foram colocadas as referências de como avaliar tudo. E isso, todo esse entendimento, vai fazer com que fisiologicamente você tenha uma reação emocional. Então, o teu entendimento interfere na tua fisiologia, altera a tua fisiologia, e tua fisiologia provoca o teu estado emocional. Entende isso? A gente precisa, urgentemente, buscar o entendimento. E quando eu falo buscar entendimento, eu não estou falando buscar entendimento no sentido de você comprar 20 livros. Isso é bom. Isso é bom. Mas tem gente que aprende sem isso. Esse tipo de aprendizado é como funciona esse corpo, é entender como esse corpo funciona. E o Criador, a mensagem de um mestre é sempre essa. Você é a alma, você é o espírito, você foi colocado dentro desse corpo. Você precisa entender isso. Isso que você precisa receber o conhecimento. Porque o resto é técnica para ter habilidade para trabalhar esse mundo. Antes de qualquer coisa, é preciso conhecer-se a si mesmo, porque senão você vai viver esse mundo sem entendimento e vai ficar. Lembre-se, estado emocional é resultado da tua fisiologia. Tua fisiologia é resultado do teu entendimento. Teu estado emocional pode ser alterado. Teu estado emocional pode ser alterado pela tua fisiologia. Se você quer mudar teu estado emocional, altere tua fisiologia. Controle tua fisiologia. Tua fisiologia está sob direção do teu entendimento. Tua fisiologia reage ao que inconscientemente você aprendeu. Você avaliou. Então você avalia, teu estado fisiológico acompanha tua avaliação. É cheio de química por causa disso e você tem a emoção por causa dessa fisiologia. A fisiologia de um vencedor, a fisiologia de um perdedor. A fisiologia de felicidade e a fisiologia da tristeza. Fisiologia. Estado emocional é química. Tudo é escravo do entendimento, da tua avaliação sobre as coisas. Nada, nenhuma coisa tem significado em si mesmo, tem valor em si mesmo.
Tudo que as coisas valem, todo o significado que existe, você que dá. É teu entendimento. Esse entendimento é formado pelo ambiente, esse entendimento é formado pelas pessoas, esse entendimento é formado pelos livros que você leu, pelos filmes que você viu, pelas pessoas que você conheceu, pelos acontecimentos que você presenciou. E sua capacidade de avaliação é o quanto você tem interesse também, porque a sua capacidade não tem importância. Tem gente que é assim, deixa as coisas correrem, não estou nem aí. Entende? Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer, dá muito trabalho entender as coisas. Deixa. Aí você chega para ele e fala, cara, você está batendo, sabe, dando murro em ponta de faca? Você está batendo com a cabeça na parede, você sabe que tem uma parede aí. Um dia essa parede sai e continua batendo a cabeça. Entende? Aí você fala para ele, mas é só uma parede, ela termina ali, daqui 3 metros não tem mais parede. Saia, para de brigar com essa parede, vai, dá a volta. E a pessoa não quer fazer isso. Ela quer bater a cabeça na parede. E você fala para ela, a parede é de concreto, você não vai conseguir vencer. Um dia cai um raio aqui, destrói a parede, aí eu atravesso. Gente, e o mestre, quando ele chega, ele fala, eu sou o mestre. Que é mestre? Aquele que ensina, aquele que explica, aquele que leva a pessoa ao entendimento. E o mestre, por exemplo, Jesus, sabe o que está falando. Ele leva as pessoas ao entendimento correto. Você tem que estar atento à mensagem dele. E a mensagem dele está além da vida que ele levou. A mensagem dele está contida naquilo que ele falou. Ele explicou algo, falou algo, ensinou algo. É aí que está o segredo. Quando ele diz, você é espírito. Deus é espírito. Você é espírito. Deus é luz. A luz dos homens. Você não é o pó. Você é o espírito. O que é do pó, volta ao pó. O que é do espírito, volta ao espírito. Você é a vida, o observador. Você está dentro, você é o motorista, você está dentro desse carro tecnologicamente perfeito. Melhor que qualquer criação humana. A perfeição com a qual você foi criado. Você não precisa entender tudo, mas você precisa entender algumas regras básicas. Por exemplo, você tem um cérebro por uma razão. Você pode fazer o que quiser com esse cérebro. Desenvolver o que você quiser, aprender o que você quiser. Mas nunca se esqueça. Ele foi feito para perceber, avaliar e reagir. Também, por causa do livre-arbítrio, também no entendimento, no reconhecimento, na gratidão da vida eterna, imortal, infinita, onipresente, onisciente, onipotente. Que há um Pai, que há um Criador, que isto não é fruto do acaso.
Isso tudo é uma perfeição tamanha. E cada vez que você encara de frente essa perfeição, você agradece, você fala, uau, você admira. E tudo que você quer é se aproximar mais e mais do que está por trás. Mais e mais do que é espírito, luz. Mais e mais da essência. Para que você possa ter o entendimento partindo dessa referência. Essa é a maior referência que você pode usar para compreender, para estruturar, para reestruturar, ressignificar essa identidade. Para colocar nessa identidade um componente que não estava aí. Ou se estava aí, para refinar esse componente. Que é ser o Filho de Deus, que é ser o Espírito, que é ser o que você é. E então, utilizar esse veículo eficientemente. Sabe, sair de toda essa confusão mental, sair de todos esses véus, essa ignorância mental. Quando eu falo ignorância, eu não estou ofendendo ninguém. Ignorar significa não saber. Simplesmente isso. Eu ignorava algo. Então a gente nem usa essa palavra, porque ignorar dá a impressão que você tem que saber tudo. Aí você fala, eu ignorava essa palavra. Eu não sabia que essa palavra tinha esse significado. Eu ignorava. Mas a palavra ignorar algo faz com que as pessoas tenham uma avaliação errada sobre a palavra ignorar. E aí elas não querem ser chamadas de ignorantes. Olhem bem, elas não querem demonstrar que não sabiam. Elas querem demonstrar que sabiam tudo. E a própria palavra ignorância, quando você chega para uma pessoa e fala, você é um ignorante, a pessoa deve olhar e falar assim, lógico que sou. Acho que sou ignorante. Tudo que eu sei, eu aprendi. E isso que eu não sei hoje, eu aprendo. KKK, você não sabe falar inglês, você é um ignorante. Mas é lógico que eu sou ignorante. Eu nunca estudei inglês. Eu não conheço ninguém que fala inglês, que conversasse comigo e aprendesse a língua. Na hora que eu quiser aprender a falar inglês, eu deixo de ignorar a língua inglesa. Aí eu vou ler sobre isso, conversar, entrar numa escola e vou aprender a língua. Então eu deixarei de não saber, passarei a saber. Entende, gente? Então, a gente tem coisa nesse mundo meio doida. Da mesma forma, sobre o Criador, não é que somos ignorantes no sentido pejorativo, mas que não sabemos. Porque a gente não usou uma referência correta. Esse é o problema. E nesse mundo, não é que a gente... Muitas vezes a gente usa uma referência e a gente pode refinar essa referência. A gente vem usado assim, eu acredito em Deus. Tá, eu não vou. Só para vocês entenderem a referência. Ok, o que é Deus? E aí a pessoa vai te dizer o que é Deus para ela. Então, o que ela te explicar o que é Deus para ela é no que ela acredita. Ponto. Então, não chegue e comece quando você vai, de repente você vai questionar alguém só de brincadeira. Se pergunta para a pessoa, o que é Deus para você? Ela vai te falar. Deixa ela te falar, não exija nada, senão ela altera. Ela vai te dizer realmente aquilo que ela acredita que Deus é. E quando ela te falar tudo, você simplesmente vai olhar tudo que ela te disse e vai olhar para a pessoa e você vai ver que esse Deus que ela tem fé. Sua vida existe e é nesse Deus que ela se apoia. É nesse Deus que ela tem um entendimento. Então você sabe a identidade da pessoa.
Você sabe o mapa, o modelo de mundo dessa pessoa. E por causa disso, você pode ou não refinar essa identidade, se a pessoa quiser. Dar mais referências para ela. Porque o entendimento nessa vida, as referências que você usa para existir, é a forma com que essa identidade, a estrutura existe, é que vai fazer você viver nesse mundo feliz ou não. Por isso é tão importante o entendimento. Eu não estou falando de informação, eu estou falando de qualidade, não é quantidade. Por isso que o princípio é: descubra o que você é. Porque o que você é e Deus, que você é em essência e Deus, essência é a mesma coisa. Quando você usa seus sentidos físicos, quando você olha para fora, tudo foi criado. Tudo que foi criado está em constante mutação. E isso tem que ser entendido. O que você é imortal. O que você é não sofre mudança. Entende? A essência não sofre mudança. Tua identidade, sim. As pessoas interferem, influenciam na construção da sua identidade. Sua identidade é influenciada pelas pessoas, pelo meio que você viveu, que você conheceu. Seu entendimento está baseado nessas referências. Você avalia tudo usando os filtros de tua identidade. Essa identidade deve, pode, poderia, seria possível, se você quisesse, refiná-la, melhorá-la. A melhor referência é o mestre, tá, gente? Essa é a melhor referência. Mas eu não falo o que foi criado a partir de um mestre. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do mestre, do que ele ensinou. Isso não tem nada a ver com religião. Nada. O cristianismo, por exemplo. Existe um monte de religiões dentro da religião cristã. Eu não estou falando isso. Todo o cristianismo nasceu de Jesus, nasceu de Cristo. Todo o cristianismo nasceu de Cristo. A mensagem que ele deu, a experiência que ele ofereceu, é o que importa. É só isso que importa. Então busca isso. Busca a essência, a experiência, a referência dele. Baseie-se na referência dele. Ok, pessoal. 7h30 e pouco já. Espero que vocês tenham desfrutado dessa live e convido-os para estarem comigo amanhã novamente, 6h33. Não se esqueça que eu deixo o meu telefone, por favor. Me adicione e deem um oi para mim através desse telefone, WhatsApp. Deem um oi, digo, estou na live, estive na live, meu nome é tal, e aí eu vou adicionar vocês, e façam perguntas, interajam comigo, ok? Ok, pessoal, fiquem com Deus, até amanhã, e vamos nessa jornada, ok? Graça e paz.